Então sejam todos bem-vindos, né? Eu me chamo Giovanni. Eu estou dando início aqui a um curso de mecânica quântica, um curso introdutório, certo? Que eu vou estar disponibilizando aqui no YouTube. E aí o livro que eu estou usando, né, para seguir a ordem e tal, é o David Griffith de Mecânica Quântica, né? Um livro com a didática excelente, né? Fora que a ordem, né, dos conteúdos, os conteúdos que ele escolhe abordar, né, são essenciais, certo? Então, para quem já conhece esse autor aqui, o David Griffiths, da Eletrodinâmica, né? O livro dele de Eletrodinâmica, sabe do que eu estou falando, né? Sabe como é um livro diferenciado, né? E não é diferente com o de Mecânica Quântica, obviamente. E aí sobre o planejamento do curso, né? Eu pretendo começar do capítulo 1 mesmo, né? Onde é o capítulo introdutório, né, da mecânica quântica, é necessário, certo? Aí eu vou dar continuidade no capítulo 2, né, que é, é, ele se preocupa em resolver a equação de Schrödinger em uma dimensão, né, para potenciais dependentes, né, só da posição, beleza? Então o capítulo 2 é exclusivamente para isso, né, para resolver a equação de Schrödinger para determinados tipos de potenciais em uma dimensão, né? Aí, dando continuidade, eu vou pro capítulo 3, certo? Onde ele vai abordar o formalismo, né? Que o Griffiths ele vai usar, né, daquele capítulo em diante, uma parte do formalismo da mecânica quântica, né? E aí, dando continuidade também, eu vou pro 4, né? O capítulo 4, que basicamente é que nem o 2, né? Para resolver a equação de Schrödinger, só que em três dimensões, né? Aí tem os casos lá, né, do potencial, né, de potenciais dependentes só da coordenada radial, das esféricas, né? Por exemplo, aí nisso entra a questão lá do átomo de hidrogênio, né? O potencial colombiano. Aí no fim do capítulo ele também fala de momento angular, né? E tal, o momento angular ao quadrado, né? Enfim, né? Mais na frente a gente vai ver essas coisas, né? Esse capítulo 4 é importantíssimo, é essencial. Ele fala também de spin também, né? Tal. Aí eu vou pular pro capítulo ou pra parte de aplicações, né? Porque tem a parte teórica, né? E depois tem a parte de aplicações, né? Eu não sei se a gente tem um capítulo 5, né? Não sei, enfim, eu vou pular para a parte de aplicações, né? Onde eu vou finalizar, certo, o curso com teoria da perturbação, beleza? Então bora dar início aqui na aula, certo? Então, como eu disse, eu pretendo começar do capítulo 1 mesmo, né? E de antemão eu já aviso que esse capítulo eu não vou mastigar muito ele, eu não vou, né, abordar detalhadamente cada tópico dele, eu vou me abster de alguns tópicos dele, certo? Porque são tópicos introdutórios, né? De estatística, certo? Então, se você já tem um conhecimentozinho de estatística, bem, né? Se não, dá uma olhada neles, é bem simples, né? Não tem nada de difícil, certo? Né? Não é nada que você precise de várias aulas para aprender, né? Então eu vou tá só abordando algumas partes mais específicas. Eu peguei basicamente o que eu achava mais essencial assim para, né, da física em si, da mecânica quântica, beleza? Então ele começa falando, né? Ele começa falando da isso aqui eu resolvi falar, né? Porque é importante da função de onda, né? A função de onda da mecânica quântica. Claro, né? A gente vai precisar falar dela, certo? Então a função de onda. Aí outra coisa eu vou fazer isso só com o capítulo 1, beleza? Né? No capítulo 2 em diante eu não vou negligenciar tantos tópicos assim não. Na verdade eu vou trabalhar de tópico por tópico, né? Claro. Obviamente que pode ter algum né, que eu rejeite, talvez, né? Mas de modo geral eu vou estar trabalhando por tópicos, né? Do capítulo 2 em diante. Só esse capítulo 1, né, que eu tô fazendo um apanhado geral aqui, porque eu acho mais importante, beleza? Então é a função de onda, né? Que é o psi de x e t.
Bora começar falando dela. Antes eu vou trazer aqui uma analogia, né, da mecânica clássica com a mecânica quântica. Eu acho que até o Griffith também usa essa analogia, né, no começo. Que é tipo assim, na mecânica clássica, bora relembrar aqui, né? Mecânica clássica, eu vou botar aqui, mecânica quântica aqui. Vamos lá, né? Se a gente relembrar da mecânica clássica, né, a gente tinha a x de t. O que é essa x de t? A equação horária da posição, a função horária da posição, né? Ela te diz, né, para cada instante de tempo onde a partícula vai estar, né? E essa aqui é a informação principal, né, a respeito do movimento de uma partícula, né? Você sabe ela, você sabe a velocidade, aceleração, né? Qualquer grandeza física, momento angular, torque, enfim. Essa aqui é a função horária, esse x de t é a função, né, que te dá o movimento, de fato, perfeitamente o movimento da partícula, enfim, né? Então a gente tem essa x de t na mecânica clássica, certo? E aí essa x de t, ela satisfaz uma equação diferencial, que é o quê? A segunda lei de Newton, né? Lembra que a gente tinha, né, a gente era dado uma força, né, sei lá, uma força de x, né, ou força da posição, ou então força do tempo, né, dependendo do tempo, assim, ou então assim, ou então dos dois, né, f de x e t, né. Enfim, a questão é que isso aqui era dado, né, e aí feito isso, né, tu dava para determinar, por exemplo, quem era o x de t, né. Tipo, a força é tanto, né, tal, força é igual a uma determinada função de x e t. Dado isso e dado uma posição inicial, uma velocidade inicial, né, tu determina essa x de t. Né, a do oscilador harmônico, por exemplo, a força é igual a menos kx, né, menos kx. Aí tu bota aqui e soluciona essa equação diferencial, né, e aí pronto, aí tu tem a x de t, certo? Então na mecânica clássica é assim, beleza? Analogamente, né, vou até botar aqui uma separação. Analogamente, né, na mecânica quântica, certo? O que está para essa x de t é o que? A psi de x de t. É a função de onda, né? Essa função de onda aqui, ela te dá o estado da partícula, né? Quando na mecânica clássica está falando de posição e função do tempo, aqui eu vou estar falando de estado, né, da partícula. Enquanto na mecânica clássica eu falar de posição, eu estou falando aqui na mecânica quântica de estado. Beleza? Por que eu não estou falando de posição e função do tempo na mecânica quântica, certo? É porque na mecânica quântica tu não é tipo que nem a mecânica clássica, não. É tipo assim, sei lá, em um determinado instante de tempo eu posso saber onde a partícula vai estar. Não é assim. Na mecânica quântica, por exemplo, se eu quero medir a posição da partícula em um determinado instante de tempo, né, eu não tenho certeza onde a partícula vai ser localizada, né? Eu posso ter uma posição e outra, uma gama de posições possíveis da partícula, né? Certo? E aí por causa disso a gente fala, né, que a partícula está num estado quântico. É um estado que é caracterizado por essa psi de x e t, beleza? E aí eu vou falar mais dela aqui, vocês vão entender como é que é a ideia dessa psi de x e t, né? A questão é que ela, né, é análoga a x de t, né, a posição, certo? Na mecânica clássica, beleza? É só análoga, não é só análoga, beleza? Aí essa função de onda, né, ela satisfaz também a equação diferencial, né? Assim como a x de t satisfaz a segunda lei de Newton, a função de onda satisfaz a equação Schrödinger, né? Beleza? E ela é essa daqui, ó, C x de t mais um potencial. Isso aqui é energia potencial, beleza? Não é tipo potencial eletrostático, não, é energia potencial. Aí tem uma psi de x e t é igual a IH cortado de rho t e psi de x e t. Beleza. Então esse aqui é o corpo da equação Schrödinger, né? Na mecânica clássica, né, eu vou mostrar aqui a analogia. Eu vou falar assim, dado uma força, encontre a x de t. Na mecânica quântica, a gente vai falar assim, dado um potencial, né? E claro, condições iniciais da função de onda, em t igual a zero.
Então, dado um potencial, descubra psi de x e t. Aí dá pra gente fazer isso, né? O que a gente vai fazer, cansar de fazer no capítulo 2, beleza? Como eu disse, capítulo 2 ele é reservado para resolução da equação de Schrödinger, beleza? Né? Então, espero que tenham satisfeito com essa analogia, né? Beleza? E aí agora bora falar dessa função de onda, né? Qual é a interpretação física dela? Essa função de onda aqui, ó, né? De cara, eu acho que já dá pra perceber de cara que ela tem que ser complexa, né? Que tipo, a equação de Schrödinger é essa daqui, né? Bora analisar se ela fosse real, né? Se essa bicha fosse real. Desse lado aqui eu só teria coisa real, né? Porque o potencial é real, né? Tudo isso aqui é com quantidades reais, né? Só que desse lado aqui, ó, teria um imaginário. Então não tem como uma coisa real ser igual a uma imaginária, né? Então essa psi ela é complexa. Por que tá falando isso, que a psi é complexa? Porque, tipo assim, ela não tem, né? Essa psi de x e t, ela não tem uma interpretação física. A psi de x e t. Só que tem uma coisa que sai dela, que é o módulo dela ao quadrado, que isso sim tem uma interpretação física, beleza? Ok? Então, qual é a interpretação física, né, do módulo da função de onda ao quadrado? Beleza? Qual é a interpretação física? É a seguinte, isso daqui é a densidade de probabilidade. Como é que é isso, Giovanni? Bora pensar aqui, eu vou plotar aqui um gráfico de uma situação arbitrária desse psi de x e t, beleza? Do módulo quadrado dela, quer dizer. Vou plotar aqui, ó. Digamos que eu tenha, né, uma partícula, ela está em determinado estado psi de x e t, beleza? E aí o módulo quadrado dela, né, em função do x, né, para um determinado instante de tempo, é tipo assim, né? Vou botar assim, que é... Não estou dizendo que ela sempre tem esse formato, não. Estou pegando um formato arbitrário aqui só para exemplificar, né? Então, digamos que uma partícula tem esse estado, né? Em determinado instante de tempo, o módulo quadrado desse cara aqui, ele tem esse formato aqui, em função da posição, né? Para cá também, certo? Aí eu disse aqui, ó, que o módulo psi ao quadrado é a densidade de probabilidade. O que é que significa isso? Vou pegar aqui, ó, olhar um determinado valor de x qualquer, né? Tô chamando desse valor de x, né? E aí eu vou olhar um outro valor um pouquinho mais à frente, né? X mais dx, esse tamanhozinho aqui é o dx, obviamente, né? Certo? E aí é o seguinte, cara, né? Como eu disse, na mecânica quântica a gente tem esse caráter probabilístico, né? Então, por exemplo, uma partícula que está nesse estado, né, para esse instante de tempo aqui, ela tem uma probabilidade, uma certa probabilidade de estar nesse intervalo, beleza? Eu não tenho certeza que ela vai estar nesse intervalo, mas eu sei que eu tenho uma possibilidade para isso. E essa possibilidade ela vai ser dada por essa densidade de probabilidade, né, que é basicamente isso aqui, ó. Eita. Eu pego a área desse retângulozinho aqui, ó. Essa área é o que? É a probabilidade. A probabilidade, eu vou chamar de dp, beleza? Que é um elemento, né? Então, essa área aqui, ó, é a probabilidade da partícula ser localizada, né? Da partícula estar nesse intervalo de posição. Que partícula, Rony? Uma partícula que esteja nesse estado aqui, ó. Certo? Em determinado estado de t, característica da... Ou melhor, que a partícula está, né? Eu estou olhando para um determinado instante de tempo, ela tem uma probabilidade, né, de estar nesse intervalo de posição. Essa probabilidade é quem? É essa área aqui, né? Essa área aqui. E o que é essa área? Né? Aqui eu estou vendo o gráfico de densidade de probabilidade, ou do módulo psi ao quadrado por x, né? Então essa área evidentemente vai ser o módulo psi de x e t quadrado vezes o que? Vezes dx. Mas por quê? É fácil, né? Ó. Essa altura desse retângulo é o que? É o módulo psi de x e t. Módulo quadrado psi de x e t. Essa base, esse tamanhozinho aqui é o que? O dx. Não disse que esse intervalozinho tem um comprimento dx. Então essa área, base vezes altura, isso aqui. Por que chama densidade de probabilidade? Porque, cara, se tu passar esse dx para baixo, tu vai ter o que? Que psi de x e t é a probabilidade por unidade de comprimento. Isso aqui é uma densidade.
né? Sei lá, tu tem um fio de... Foi uma analogia aqui, né? Uma analogia. Tu tem um fio de carga, né? Aí eu vou pegar um elemento do tamanho desse fio aqui, um elemento de comprimento dx, né? Nesse é um fio de carga, né? Nesse pedacinho eu tenho uma quantidade de carga dq, né? Então o dq sobre dx é o que? É o que? A densidade linear de carga, quantidade de carga que tem por unidade de comprimento, né? Certo? Do mesmo jeito aqui, né? É a quantidade de probabilidade, né? A densidade, o módulo da função de onda ao quadrado é a probabilidade por unidade de comprimento. Quantidade de probabilidade por unidade de comprimento. Ou seja, uma densidade. Beleza? E aí eu posso usar esse pensamentozinho aqui, ó, para pensar assim, ó. Eu vou pegar essa mesma função de onda, né? Essa mesma função de onda. Eu vou desenhar aqui no mesmo instante de tempo, né? Só redesenhar aqui. O módulo ao quadrado dela, que é o x, aqui é um determinado instante de tempo, que é o mesmo desse, né? Eu tô pegando aqui. Por isso que tá igual o desenho, né? Enfim, né? Eu tô pegando a mesma situação. Agora eu vou olhar assim, ó. Eu vou olhar, certo? Esse intervalo de posição aqui, né? A e B. Pronto. A e B. Né? Como eu disse, partícula quântica, né? Ela tem uma probabilidade, né? Eu não tenho certeza se ela de fato está nesse intervalo, por exemplo, de A até B, né? Mas ela tem uma probabilidade de estar aqui nesse intervalo, claro, né? Certo? E quem é essa probabilidade? Não é difícil ver de cara que essa probabilidade é o que? É essa área aqui, ó. Né? Aí eu não entendi por quê, eu explico, né? Eu tô olhando entre A e B, né? Eu vou pegar, deixa eu voltar aqui. Tô olhando entre A e B. Eu vou pegar, vou dividir isso aqui em vários intervalos de comprimento dx mesmo, né? Vários intervalos de comprimento dx. Isso aqui, obviamente, que é... Eu tô fazendo esse dx tender a zero, né? Obviamente que eu tô exagerando aqui, né? Mas imagine que sejam bem pequenininhos, né? Aí, ó, a chance, a probabilidade dessa partícula tá, né, entre esse A, nesse intervalo aqui, ó, vou pintar aqui de verde. A probabilidade da partícula tá nesse intervalozinho aqui, ó, entre A e A mais dx, né? Entre esse e esse, né? É o que? É essa área aqui, ó. Eu já disse, né? A probabilidade da partícula estar nesse intervalozinho aqui azul que eu tô botando é o que? Essa área aqui abaixo do gráfico, né? A probabilidade da partícula estar nesse intervalo aqui é o que? Essa probabilidade. Então, evidentemente, né, que a probabilidade da partícula estar, né, desde A até B, né, nesse intervalo aqui, é o que? A área abaixo da densidade de probabilidade desde A até B, né? Evidentemente, é a soma das probabilidades, né? Tá entre cada intervalo desse que eu dividi aqui, né, o intervalo de A a B, beleza? Ou seja, a área total abaixo do gráfico, né? Certo? Então, a probabilidade, eu vou chamar assim, ó. A probabilidade da partícula estar entre A e B é o que? É o módulo psi ao quadrado, xt ao quadrado, vezes dx, né? Obviamente, né? Isso aqui é a função, o módulo psi ao quadrado é a função. Se eu quero a área abaixo do gráfico dela, né? Claro que isso aqui é resolver a integral de A até B, certo? Uma coisa que eu esqueci de avisar no começo é esse, só informação adicional, que esse módulo psi de x e t é o que? O psi de x e t é complexo, né? O módulo ao quadrado dela é o que? É esse número complexo, fazendo complexo conjugado, vezes ele mesmo. É o módulo quadrado. Só pra vocês saberem aqui o que é. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui. Então lembre disso que eu falei, certo? E aí agora eu vou fazer pergunta aqui, ó. Vou de novo pegar essa mesma função de onda, né? Esse mesmo instante de tempo, psi x e t, né? Aqui, ó, a mesma função de onda, que é a densidade de probabilidade, módulo psi ao quadrado, x.
né? Aí eu vou perguntar pra você assim, né? Se esse A aqui eu botar ele lá para menos infinito, né? E esse B eu botar ele lá para menos infinito, mais infinito, quer dizer, né? Ou seja, eu tô olhando de menos o intervalo de menos infinito até mais infinito, né? Eu tô olhando todas as posições possíveis, claro, né? Tô olhando desde menos infinito até mais infinito, claro que isso aqui é todas as posições possíveis. Eu vou perguntar para vocês qual é a probabilidade da partícula estar nesse intervalo, né? Qual é a probabilidade da partícula estar nesse intervalo? Obviamente que é 1, né? 100% de chance da partícula estar nesse intervalo. Por quê? É de menos infinito até mais infinito, é todas as posições possíveis. Né? Obviamente que em algum canto ela vai estar, essa partícula existe, em algum canto ela vai estar, né? Aí isso aí a gente sabe de certeza, certo? Então, obviamente, né, que a área abaixo desse gráfico, desde menos infinito, né, até mais infinito, tem que ser 1. Ah, porque a área abaixo do gráfico. A área abaixo do gráfico da densidade e probabilidade, um determinado intervalo, é o que? É a probabilidade da partícula estar nesse intervalo. Se eu estou olhando menos infinito até mais infinito, é o que? Obviamente que essa área, desde menos infinito a mais infinito. E isso daí tem que ser igual a 1. Né? Se para uma situação realista, tem que ser igual a 1. Isso aí se chama normalização da função de onda, beleza? É basicamente tu dizer que a chance da tua partícula estar em algum canto, né, em algum ponto, é 100%. Né? Então, módulo de π de x de t. Deixa eu contar feio. A área abaixo do gráfico é o que? Integral de π de x de t, módulo quadrado, né? Posso botar assim também, do jeito que eu disse, né? Complexo conjugado vezes meio. E aí eu estou integrando isso de menos infinito até mais infinito. Isso aqui tem que ser igual ao que? A 1. Certo? Isso aqui se chama normalização. Normalização da função de ondas. De onda. Beleza? Normalização da função de onda, isso aqui, viu? Deixa eu ver se não tem mais nada pra falar. É isso mesmo. Muitas questões assim que vocês vão pegar mais na frente, tipo, ele dá uma função de onda, né? Uma função de x, sei lá, e t também. E aí vem com a constantezinha, né? Aí ele pede para normalizar. Aí tu joga essa função que ele deu aqui, né? E isso aqui tem que ser igual a 1 e tu determina essa constante, né? A constante de normalização que a gente chama, certo? Agora a gente pode, dado que eu já falei aqui da interpretação física, né, do módulo da π ao quadrado, né, que é a densidade de probabilidade e tal, né? Eu posso falar agora dos valores médios, beleza? Dos valores médios. E aí eu vou começar falando aqui do valor médio de posição. De posição. Ou, né, como chamam, né, valor esperado. Certo? Valor esperado. Esse valor médio é dado assim, né? Eu particularmente eu não gosto dessa denominação aqui, valor esperado, né? Porque quando a gente fala valor esperado, a gente pensa assim, tá aqui eu vou pegar a reta de posição, né? Dos valores de posição, que é a origem, sei lá. Aí o valor esperado dá esse, né? Valor esperado. Então você pensa o quê? Então significa que o valor de x que tem a maior probabilidade de ser medido é esse. Não é isso. Isso aqui não tá errado, né? Na verdade, a probabilidade de tu pegar, né, tu de medir isoladamente qualquer valor de x aqui é zero, né? É contraintuitivo isso, mas é zero. Porque o x, né, a posição é uma variável contínua, né? É uma variável contínua, certo? Se tu tá falando a probabilidade de tu medir um só valor de uma variável contínua, essa probabilidade é zero, né? Agora, quando tu pega, por exemplo, intervalos, né, sei lá, a probabilidade de tu medir algum valor, né, da posição nesse intervalo, aí sim é uma coisa finita, né? Pode ser muito pequena, mas é finita, né?
Se tu faz tender a zero, né? Faz tender a zero, essa probabilidade ela tende a zero também, né? É por isso que aqui eu tava falando de intervalo, né? Eu não falei, a probabilidade de medir um valor de x. Eu tava sempre falando, a probabilidade da partícula ser localizada entre x e x mais dx, né? Tô falando de intervalo, certo? Então, por isso que esse nome que é dado aqui é o valor médio de x, né? O valor esperado eu não gosto, certo? Então vamos dar continuidade aqui, né? Valor médio de, mas a galera, muita gente chama, né? Por isso que eu tô botando aqui valor esperado, né? Então valor médio de posição, né? A gente representa por isso aqui, né? Então eu vou falar assim, ó, né? Novamente, eu tenho uma partícula, certo? Eu conheço, digamos, sei lá, o estado dela é psi de x e t, né? Note que eu não estou falando de posição dela em função do tempo, é isso não. Estou falando, o estado da partícula é esse, né? Isso aqui é da mecânica quântica, certo? Na mecânica quântica a gente fala assim. Então a partícula está nesse estado, um determinado estado aqui, ó, certo? E aí, né, sei lá, num instante de tempo t igual a algum instante de tempo arbitrário, né? Sei lá, t igual a 3,2 nanosegundos. Pode ser segundo, sei lá. Então nesse instante de tempo, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma medida de posição dessa partícula, né? Uma partícula que está nesse estado quântico aqui, né? Então aí eu desenho aqui a reta de posição, né? Que é a origem e tal, né? Aí eu meço a posição, aí dá isso aqui, ó. Dá essa posição aqui. Encontrei esse valor de posição, certo? Aí depois eu faço a mesma coisa. Eu pego a mesma partícula, reproduzo, né, o mesmo estado, certo? Eu deixo ela nesse mesmo estado, eu preparo ela nesse mesmo estado psíquico. Obviamente que isso aqui eu estou falando é uma experiência de pensamento, né? E aí, nesse mesmo instante de tempo, eu vou e faço de novo uma medida de posição da partícula, certo? Eu vou encontrar o mesmo valor? Não, certo? Na mecânica quântica é assim, eu vou encontrar, sei lá, um outro valor, que eu não tenho certeza, né, da posição da partícula, beleza? E aí pronto, beleza. Eu repito o mesmo experimento. Preparo a partícula nesse estado, nesse instante de tempo aqui. Eu meço outro valor de posição e encontro esse. E aí eu faço de novo a mesma coisa, meço esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, né? Então eu tenho aí vários valores diferentes de posições que eu meço, né? Certo? E aí eu quero tirar o valor médio da posição, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou somar, né? Pegar essa posição, né? Depois essa outra, depois essa outra, depois essa outra, depois essa outra. É somar tudo e dividir pelo número de medidas que eu fiz, né? É assim que eu tiro um valor médio de qualquer coisa, né? E aí eu vou chegar num valor médio. Obviamente que eu tô falando assim de um número gigantesco de medidas. Imagina que tu faz, sei lá, milhões de medidas, né? Como eu falo, é uma experiência de pensamento, né? E aí tu faz isso, né? Tira o valor médio de x, aí tu chega a um determinado valor, né? O valor médio de x. E é esse desse cara que a gente tá falando. É isso daqui que tu vai chegar, né? Certo? Então, né? E aí esse valor médio de x, cara, ele é calculado, tem uma forma, né? Tu calcular ele a partir do estado que tu preparou, né? Ao estado da partícula que tu tá tratando, né? Então esse x médio ele é calculado assim, ó. Ele é um módulo de psi ao quadrado, né? Vezes o x dx. Aí tu integra isso de menos infinito até mais infinito, né? Certo? Tu só jogou essa forma aqui, como me explica isso aí, como é que pode, né? Porque que o x médio é assim, né? Dá pra gente entender mais ou menos porque que é dessa forma, certo? Porque tipo assim, eu vou fazer uma analogia aqui, né? É uma analogia meio grossa, né? Meio grosseira, mas creio que ajuda, dá pra entender o porquê dessa expressão, né? Imagina que tu tem, sei lá, uma variável, né? Uma variável, pode ser qualquer coisa que tu tá pensando, né? Aí essa variável, tu tem um valor x1 dela. Isso aqui não é posição não, pode ser qualquer coisa, sei lá, um valor x1, né?
sei lá, um valor x1 igual a 0,6. Ah, 0,6 é o quê? Alguma coisa, alguma grandeza, alguma coisa. E aí, tu tem uma probabilidade, né, certo, de obter esse valor dessa variável, 0,6 para essa variável, né? Sei lá, tem uma probabilidade P1 igual a 0,12. Falei 12, escrevi 13. 12. Certo? Aí pronto. Aí tu tem um outro valor dessa variável, obviamente, claro, né? Sei lá, 1,4, né? Aí tu tem uma outra probabilidade de, né, pegar, de conseguir esse valor, né? Certo? Uma outra probabilidade de chegar nesse valor, né? Aí, sei lá, essa probabilidade é 0,02, né? Eu tô botando valores qualquer. Aí uma outra variável, 3, x3 igual a 5,8, né? Aí tem uma outra probabilidade de obter, né, esse valor dessa variável, né? Em algum processo, alguma coisa, né? Pode ser qualquer coisa. E aí tu tem aqui, sei lá, 0,2, né? E assim por diante, você vai entender, né? Aí o x4 tem outra probabilidade, o x5 tem outra probabilidade, né? Aí tu vai, cara, tu faz o seguinte, tu quer obter o valor médio dessa variável aqui, ó, certo? Na estatística a gente pode fazer isso, né? Assim, né? O valor médio desse x que eu tô pegando aqui, dessa variável x, né? Ela é simplesmente o que? Tu pegar o valor x1 multiplicar pela probabilidade de obter ele, mais o outro valor x2 pela probabilidade de tu obter ele, x3 p3 mais x4 p4, tá entendendo? É assim que tu tira uma média, né? Uma médiazinha aritmética, certo? É a mesma coisa que tu fazer várias tentativas e chegar num valor, depois no outro, depois no outro, depois no outro. Faz uma tentativa, tira a média, vai chegar num determinado valor x dessa variável. Isso é a mesma coisa que tu pegar simplesmente o primeiro valor, a probabilidade de obter ele, mais o segundo valor, a probabilidade de obter ele, né? Certo? E aí, se você comparar essa situação aqui, né, com essa, eu vou escrever essa bicha aqui assim, ó. Psi de x e t, x médio, tô dizendo que é isso aqui, né? Psi de x e t, dx vezes o x, né? Eu só troquei a ordem do x com dx, né? E aí, isso daqui, ó, isso aqui é quem? É a probabilidade, né? Densidade de probabilidade vezes dx, eu já disse que é a probabilidade, dp, que eu estou chamando de dp, né? E aí aqui eu tenho um x, então, e aí tu tá integrando isso, né? Integrando isso para todos os valores x, ou seja, tu tá pegando cada valor de x, multiplicando pela respectiva probabilidade e integrando isso de menos infinito até mais infinito, certo? Integrando isso para todos os valores de x, somando para todos os valores de x. O mesmo jeito que tu fez aqui. Pegou cada valor de x, multiplicou pela respectiva probabilidade e tu tá somando isso, né, para todos os valores de x do teu conjunto, né? Então, né, e obviamente que isso aqui é o cálculo do valor médio, né? Claro que por isso que eu dei o nome lá no começo de que essa era uma comparação grosseira, porque esse aqui é um caso de variáveis discretas, né? Não tem uma continuidade de valores possíveis de x, né? Eu só posso ter ou esse, ou esse, ou esse, né? Tem uns valores discretos da variável x, né, nesse caso. Nesse caso não, aqui obviamente estou falando da posição, né? Uma continuidade de valores possíveis, né? Não tem limitação de valor, né, do x. Então certo? A rigor, né? A rigor são problemas tratados de forma diferente na estatística, claro, mas creio eu que essa analogia assim é aceitável, certo? É uma analogia aceitável, beleza? E aí, então o x médio, como eu disse, é essa expressão aqui, ó. Vou apagar esse aqui que eu botei, né? Não precisa. O x médio é essa expressão aqui. Aí, da mesma forma, a gente pode falar de momento médio, né? Lembra lá da mecânica clássica? Eu vou botar aqui um momento médio. O valor médio do momento, o valor esperado do momento, né? Momento médio. Então, se você lembrar da mecânica clássica, o momento é o que?
A gente tem que o momento em uma dimensão é o que? A massa vezes a massa vezes a velocidade, né? Cm dv dx dt, né? Que é a velocidade, né? Então na mecânica clássica o momento é assim. Na mecânica quântica, né, eu vou estar falando não mais de momento, né? Porque isso aqui é determinístico, né? A mecânica clássica é determinística, né? Eu vou estar falando de momento médio, certo? Valor médio no momento. E é isso, na mecânica clássica o momento é definido, determinado assim. Na mecânica quântica, claro que o momento vai ser a massa vezes a derivada temporal de quem? Do valor médio da posição, né? Entenderam aí? Então, é basicamente isso, né? O momento médio na mecânica quântica, certo? É igual a massa vezes a derivada temporal da velocidade, ou da posição do valor médio da posição da partícula, beleza? Né? Aí, obviamente, que essa ideia, né, a noção intuitiva do momento médio é a mesma da posição, né? Tem uma partícula, um determinado estado, né, e para um certo instante de tempo, tu queira fazer um valor médio, tu queira fazer, né, uma medida do momento da partícula, né? Tu tem uma partícula nesse estado, aí num certo instante de tempo tu quer fazer uma medida do momento da partícula, aí tu chega, sei lá, num certo valor, né? Aí depois tu prepara a partícula no mesmo estado, pro mesmo instante de tempo tu faz uma medida de momento, outro valor, outro. Tira a média e pronto, é esse valor aqui. Isso é a mesma coisa que simplesmente tu ir lá calcular o valor médio da posição, tirar a taxa de variação dela, né, derivada temporal, e multiplicar pela massa, né? Então bora fazer esse cálculo aqui, né? Bora fazer esse cálculo aqui pra gente, né, bora abrir essa equaçãozinha aqui pra gente ver o que é que, qual é a expressão final do momento que a gente vai ter, né? Vou escrever aqui mesmo. Vamos lá. Momento médio é igual a massa vezes a derivada temporal. Quem é o valor médio? Isso aqui, né? Aí eu vou estar escrevendo desse jeito. Vezes x dx, né? Menos infinito até mais infinito. Né? E aí eu vou... Essa derivadazinha, ó. Isso aqui é o valor médio, né? Essa derivadazinha, né, ela pode passar para dentro, né, da integração. Então eu vou ter aqui a integral de menos infinito até mais infinito da derivada temporal de psi de x. Tô fazendo só assim para não escrever tanto. Vezes o x. Pronto. Tá certo. Pronto, momento médio é assim, né? Aí é o seguinte, eu vou estar pegando aqui essa derivada, né? Eu vou estar desenvolvendo ela aqui, ó. A derivada de t de psi complexo conjugado psi x. Então isso aqui, obviamente, vai ficar assim, né? Repete psi x, deriva o psi complexo conjugado dt. Aí agora eu vou pegar, repetir o psi complexo e o x e derivar o psi. E aí depois... Aí aqui eu vou escrever esse termo aqui, mas eu já digo logo que vai ser zero. Que é o que? Eu repito agora o psi complexo conjugado, psi, e aí derivo o x. Tu não pode se confundir, cara, porque eu disse que isso aqui vai ser zero. Por que isso aqui é zero? Né? Não confunda mecânica quântica com mecânica clássica. Na mecânica clássica, eu disse que a gente tinha uma x de t. De fato, o x era uma função do tempo. Obviamente, isso aqui tu pode... Cadê o negócio? Isso aqui tu pode derivar com relação ao tempo, né? Na mecânica quântica, o x e o t, eles são variáveis independentes, né? Ou seja, são variáveis que não estão correlacionadas entre si, né? Não é tipo assim, para um determinado instante de tempo eu vou ter uma posição. Isso aqui não faz nem sentido na mecânica quântica, né? Então tu não tem o x atrelado ao t, beleza? Ou seja, eles são variáveis independentes.
né? Se eles são variáveis independentes, né? Obviamente que a derivada de x com relação ao tempo é zero, né? Um não depende do outro, né? Então isso daqui, ó, vai ser obviamente zero. Então isso aqui vai ficar só psi complexo conjugado. Vou deixar logo o x em evidência, né? Mais deixar o x em evidência. Mais garoto psi. Nossa, tá, show. Aí essa derivada aqui temporal, eu vou estar trocando por uma derivada em x, né? Na verdade, segunda ordem. Porque eu vou estar usando a equação de Schrödinger, né? Se a gente lembrar aqui, ó, a equação de Schrödinger a gente tem assim, né? Então eu posso isolar esse d rho psi, d rho t, né? E substituir aqui. É isso que eu vou fazer. Para isso eu tenho que dividir nos dois lados por IH cortado, né? IH cortado e sobre IH cortado. Eu vou aqui cortar um com o outro, né? Aí nesse aqui eu vou tirar essa seta aqui. Esse cara aqui, ó, eu vou estar multiplicando por em cima e embaixo. Aí aqui embaixo vai ficar i ao quadrado, aí é o quadrado, né, é menos 1, né? Então vai ficar aqui um menos 1. Né? E aí esse menos ele vai cancelar com esse menos aqui. Né? Do mesmo jeito eu vou estar fazendo aqui. E em cima e embaixo, e o quadrado é menos 1. Tá, vai ficar um menos. Certo? Então, vou botar aqui. Aí esse H cortado, corta com esse H cortado. E então fica aí H cortado sobre 2M psi menos IV sobre H cortado. Isso aqui é igual a d rho psi d rho t. D rho t. Show. Tem um erro aqui. Beleza. Pronto, show de bola. Né? Então eu vou trocar esse d rho psi, né, d rho t, por esse cara aqui, ó. Só que tem uma derivada também do psi complexo, né? A gente pode determinar que é um psi complexo a partir dessa equação, né? Basta que eu eleve, que eu faça complexo conjugado nos dois lados, né? Complexo conjugado. Obviamente que esse cara aqui eu tô levando ao complexo conjugado, né? Complexo conjugado entre só do psi aqui, né? Aí a soma dos complexos, o complexo conjugado da soma é a soma dos complexos conjugados, então eu posso escrever isso aqui simplesmente assim, ó. Esse cara com complexo conjugado e esse cara também com complexo conjugado. Aí nesse bicho aqui, ó, a gente pode pegar, se a gente tem, por exemplo, A, B, complexo conjugado, isso é a mesma coisa que A, complexo conjugado, B, complexo conjugado. Isso aí, o complexo conjugado é a multiplicação dos complexos conjugados. Então eu posso aplicar isso aqui, ó. Eu sei que eu vou ficar esse cara complexo conjugado e esse cara complexo conjugado, vezes, né? Certo? No mesmo jeito aqui, eu vou botar aqui IH cortado, 2M complexo conjugado, complexo conjugado. Do mesmo jeito aqui, né? Vai ficar IV sobre H cortado, complexo conjugado. Isso aqui é igual a psi. Aí esse H cortado sobre 2M é real, né? Ele pode sair, né? E aí fica o complexo conjugado de I. O complexo conjugado de I é só inverter o sinal. Tá? Vai ficar menos I H cortado sobre 2M vezes derivada x complexo conjugado menos. É aqui do mesmo jeito, né? É o seguinte, esse V
e H cortado são reais, sai. O V, ele é a energia potencial, ele é real, claro, né? Se ele fosse imaginário, a gente teria que fazer I, 1 sobre H cortado, né? Vezes I complexo conjugado e V complexo conjugado, né? Só que ele é real, né? E aí vai ficar só assim, né? Aí vai ficar um I complexo conjugado, ou seja, então inverte esse sinal aqui, vezes o psi complexo conjugado. Pronto. Esse aqui é a derivada temporal do psi complexo conjugado, beleza? Então eu vou substituir agora sim esse cara aqui e esse cara aqui. Vai ficar assim, ó. Então vai ficar igual a x. Deixa eu pegar mais espaço aqui. X vezes psi, repete, vezes derivada temporal do psi sem estrela. Ficar aí H cortado sobre 2M. Aí, sobre mais o psi agora com estrela. Cadê? Menos H cortado. Mais IV sobre H cortado. Psi complexo conjugado. Pronto, show. Aí você pode notar aqui que esse bicho ele vai, né? Quando eu fizer a distributiva, né? Fizer a distributiva aqui, ó. Esse termo vai se cancelar com esse, né? Porque eu vou ter aqui um psi complexo conjugado menos IV psi sobre H cortado. Aí o outro vai ter um mais I sobre H cortado, né? Mais IV, né? Psi complexo conjugado, psi sobre H cortado, né? Então isso aqui cancela com isso. Então eu já vou basar logo que esse aqui, ó, cancela com isso. Então é isso aqui, aí fica simplesmente I H cortado sobre 2M. Eu tá deixando logo esse IH cortado sobre 2M em evidência, né? Que ele aparece aqui e aqui, dos termos que sobram. E aí fica isso aqui que multiplica. Psi complexo conjugado. E aí tem esse menos aqui, ó. Psi, que tinha um complexo conjugado. A derivada. Pronto, perfeito. Vou botar esse daqui pra junto aqui. Pronto. Aí aqui você pode. Agora eu vou usar essa regrinha aqui, ó. Você pode notar que esse cara aqui que eu tô destacando é o que? Ele é a mesma coisa que tu derivar com relação a x, né? Isso aqui, ó. Menos psi complexo conjugado. Sacou aí? Porque se você aplicar essa derivada, né, ela vai fazer a distributiva. Aí quando tu deriva esse termo aqui, fica tu deriva o psi, né? Complexo conjugado, repete o outro. Aí tu deriva, repete agora o psi complexo conjugado e deriva o outro. Aí aparece aquele d rho x ao quadrado. Do mesmo jeito, nesse aqui é ficar deriva o psi, repete o outro. E aí, né, deriva, repete agora o psi e deriva o outro. E aí esse daqui, ó, vai cancelar com isso aqui. Ficando só esse termo aqui. Ficando só isso aqui. Então eu vou trocar, né? Vou trocar porque é legal. Fica então a derivada de quem? Bota isso.
de psi complexo quadrado de psi x menos psi. Perfeito. E aí eu tô integrando, né? Isso aqui, né? Lembre-se que isso aqui é o integrando, né? Dessa integral aqui. Então eu vou botar, né? Ele vou ter que P média a massa vezes aí o I H cortado sobre 2M é tudo constante, né? Então sai. E aí aqui vai ficar x derivada complexo, né? Não, tá errado. Menos psi vamos lá. Corta. Aí aqui, vamos ver aqui, ó. A gente tem o x, né, vezes a derivada de uma função, que é a função de x, claro, né? Isso aqui que está dentro do colchete, né? Então eu tenho aqui uma derivada dessa função, aí eu tenho o x e eu estou integrando. Né? Se eu usar a integração por partes, né, eu posso me livrar dessa derivada aqui. É isso que eu vou fazer. Por quê? Porque se eu chamar, por exemplo, que eu posso chamar o du, né? Como é? Integral de u dv, né? Integral de u dv, então eu posso chamar u de x. Aí o dv eu posso chamar de d rho f, d rho x, dx, né? E aí assim é isso. O du vai ser igual a simplesmente o dx e o dv e o v vai ser simplesmente o f, né? Eu estou derivando, eu estou integrando, né? A derivada de uma função é a própria função. Deixa eu ver assim. Pronto. E aí, isso daqui é o que? Integral, né? Integral de u dv é u vezes v, né? Aplicado no limite, né? Integral de v du. Então, né, usando isso aqui, tem o que? Um p médio vai ser o que? Botar aqui o IH cortado sobre 2. Aí pronto, essa integral é o que? Né? U vezes v, u é x, o v é quem? É a função, né? É o que está dentro do parênteses aqui. Então é psi estrela x menos. Perfeito. Aí os limites, né? É menos infinito até mais infinito. Né? Menos integral de v du. V é a função, vou repetir ela. Pronto, eu estou integrando isso aqui de menos infinito mais infinito. Esse termo aqui é zero. Esse termo aqui ele tem que ser zero. Isso aqui tem que ser zero. Por que tem que ser zero? Esse psi, né? Esse psi lembra que ele tem a ver, né? O módulo dele, né? A densidade de probabilidade, ela tem a ver com a probabilidade de uma partícula estar em determinado intervalo, né? Então, se a gente está vendo, né? A gente está aplicando os limites em mais infinito e menos infinito. Então, bora pensar nessa psi, o que ela seria em mais infinito e menos infinito, pela lógica, né? A chance da partícula estar lá no infinito, ou então lá em menos infinito, é o que? Tem que ser zero. Obviamente que não faz sentido você estar trabalhando com a partícula que tem uma chance de estar lá no infinito, né? Certo? Isso aí não faz parte dos problemas físicos que a gente vai ver, certo? Então, obviamente que essa função de onda ela tem que zerar, né? O módulo psi ao quadrado ele tem que zerar, né? Nos extremos, no infinito e mais infinito.
né? Ou seja, o psi ele tem que ser zero nesses limites, né? Ou seja, por causa disso, quando tu aplica isso aqui, né? Obviamente que a derivada também vai ser zero, claro, né? Quando tu aplica isso daqui em mais infinito, tudo isso aqui vai ser zero. Quando tu aplica em menos infinito, tudo isso aqui também vai ser zero, né? E obviamente que isso daqui cai mais rápido que o x, né? Que o x, certo? Porque o x, ele quer queira ou não, ele tem pro infinito, né? Só que isso aqui cai para zero mais rápido do que o x inverge pro infinito, né? Então isso daqui tudo vai ser zero, certo? Isso aqui tudo vai ser zero, né? Ou seja, eu fico só com IH cortado tem um sinal de emenda aqui, não podemos esquecer. Psi complexo conjugado. Pronto, menos infinito até mais infinito. Aqui tu vai ter, obviamente, duas integrais, né? Aí tu vai ter uma integral desse cara e outra integral desse cara, né? Esse daqui tu pode usar também, né? A integral por partes, certo? E aí fazendo isso, tu pode fazer a integração por partes. Tu vai estar trocando a derivada, né? A derivada que tá aplicando psi estrela vai ser agora nesse daqui. Tu vai ter uma integral assim, né? Aqui, e aí esse daqui fica sem derivada, né? Fica assim. É tipo porque tu chama isso daqui de dv, né? Deixa eu botar de outra cor aqui. Basta tu chamar esse aqui de dv, né? Esse aqui v deixa de dv. E esse daqui de u, né? E aí o du é a derivada do psi, né? Dx. E o dv é simplesmente e o v é simplesmente, né? O psi esteira. Aí tu vai, né? Menos integral de v du. É por isso que esse menos aqui ele vai ficar mais, né? Mais essa integral, beleza? Pode fazer aí direitinho que vocês vão perceber. Aí aqui fica então P médio é igual a menos IH cortado sobre 2 vezes integral de psi complexo conjugado. Isso aqui eu estou só repetindo. E como eu disse, né, aqui essa integral vai ser mais integral de psi também complexo. Mesma integral, né? Ou seja, duas vezes ela, né? Uma mais a outra, duas vezes a mesma. Menos IH cortado sobre 2 vezes duas vezes essa integral. Psi estrela de x de psi. E aí esse 2 cancela com esse. Tu fica com P médio é simplesmente menos IH cortado integral de psi. Ainda vou fazer uma coisa aqui bem ligeirinha. Menos infinito até mais infinito. Eu vou passar esse menos IH cortado aqui para dentro, convenientemente. É constante, né? Claro, eu posso fazer isso. E aí eu vou ter aqui um psi complexo conjugado. E aí eu vou deixar ele junto com esse operador de derivada aqui, assim, certo? E aí eu tô fazendo isso aqui menos infiltragem, pronto. Deixar bonitinho porque isso aqui é a expressão final, né? Esse daqui, né, é o valor médio do momento, a expressão do valor médio do momento. Então note que eu tenho, esse termo aqui é importante falar, eu tenho esse menos IH cortado aqui, certo? Vezes de x aplicado no psi, certo? Então bora pensar aqui, ó, quando a gente tinha, né, o valor médio de x, a gente pegava o que? Pegava o psi complexo conjugado vezes menos vezes o x, pegava o x, multiplicava pelo psi, né? Obviamente eu estou deixando desse jeito aqui convenientemente, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto.
E aí eu tinha o x médio, era desse jeito aqui, né? Então, pela lógica, né, intuitivamente a gente pensaria, o P médio deve ser, tu pega a mesma coisa, tu pega o psi complexo conjugado vezes o P escalar médio. Pronto. De fato seria assim se o P ele fosse uma função de x, né? Se, sei lá, tu tem uma quantidade física, ela depende só de x, tu quer calcular o valor médio, né? É desse jeito, de fato, basta tu botar a quantidade aqui, tá? Né? Só que o P, certo? Ele não depende de x, né? Na verdade não faz nem sentido, né? Certo? O P não tem uma expressão, um P que é função de x, não tem essa expressão, né? Certo? Então como é que faz, né, no caso do P? Certo? Se fosse calcular por essa lógica, né, o P médio a gente nunca ia conseguir. Só que quando a gente parte do princípio de que, pela lógica, né, que P é a massa vezes a derivada temporal do valor médio da posição, né, o que de fato, obviamente, tem que ser o valor médio do momento, né, isso aqui a gente chega que é igual ao psi complexo conjugado vezes menos IH cortado. Ou seja, onde a gente esperava que tivesse um momento, né, aparece esse cara aqui, né? Então é como se você tivesse trocando onde teria que aparecer um momento por menos IH cortado derro x, né? E de fato é isso aqui, beleza? De fato é isso aqui, ok? Né? Isso daqui, essa forma de tá escrevendo um momento, né? Certo? A gente chama de representação do momento no espaço das posições, beleza? Isso aqui é extremamente contraintuitivo, né? Eu quando tava começando a mecânica quântica, eu olhava isso aqui, eu ficava muito bolado, porque eu não conseguia entender, né? Pô, troca um momento por um menos IH cortado derivado com relação a x, né? Mas é isso. Por hora tem que aceitar essas coisas, né? Na mecânica quântica a gente tem que aceitar certas coisas e tocar o barco adiante. Se você quiser, né, saber porquê disso, né, de onde é que vem isso daí, né, essa representação do momento no espaço de posição, aí você tem que começar do formalismo, né? O momento é um operador e tal, né? E aí a representação desse operador no espaço de posição é essa, né? E se você quiser, né, olhar, eu recomendo que você, né, para entender de onde vem isso aqui, você olhe na parte de como é? O operador de translação, certo? Porque o momento, né, ele é um operador na mecânica quântica que está associado a uma translação, né, de um estado, certo, da mecânica quântica, né, um CAT que a gente fala, né? Só que eu não recomendo, né, sinceramente eu não recomendo, né, isso aí não é saudável. Geralmente se começa da mecânica quântica por essa ordem do Griffiths mesmo, né, certo? Começando da função de onda e tal, né, tudo no espaço das posições, como a gente está vendo aqui, certo? Então eu recomendo, né, aceitar isso aí e tal, né, beleza? Então é isso, certo? Essa aqui é a representação do momento passo posição, certo? Aí tem também, por exemplo, outra coisa legal que é o seguinte, isso aqui, né, dado que a gente sabe isso, como calcular o valor médio de x e como calcular o valor médio de p, a gente não fica, certo, restrito só a essas duas grandezas físicas, né, posição e momento. Na verdade, qualquer grandeza física que seja função de posição e momento, certo, na mecânica clássica, né, por exemplo, certo, a gente pode, na mecânica quântica, gerar o valor médio dela simplesmente fazendo o que? Pegando o psi complexo conjugado, aí no meio aqui, ó, a gente pega essa função. Onde tiver x, a gente deixa x. E onde tiver p, a gente troca por esse operador matemático, derro x. Beleza? A representação do momento. Pronto. Faça isso que vai dar certo. É o valor médio dessa quantidade, né? Isso é equivalente a tu preparar a partícula em determinado estado, em determinado momento fazer uma medida desse observável, dessa quantidade. Aí faz outro, tira o valor médio. Pronto. Isso é a mesma coisa que
simplesmente calcular esse valor médio com o estado da partícula, beleza? Matematicamente, certo? De menos infinito até mais infinito, né? Então, por exemplo, sei lá, bora pensar aqui, uma grandeza na mecânica clássica, na mecânica clássica mesmo, bora se basear. A gente pega o corpo das grandezas na mecânica clássica, né? Então, por exemplo, sei lá, energia cinética. Energia cinética na mecânica clássica é o que? É o momento ao quadrado sobre 2m, né? Então, né, eu vou pegar, fazer esse processo aqui. Onde tiver P, eu vou passar para menos IH cortado deu X, né? Então, a energia cinética vai ficar o que? Menos IH cortado deu X. Aí é um P, né? P ao quadrado. Então, tem um P, para um P eu boto isso, para outro P eu boto isso de novo. Ou seja, é o equivalente a derivar duas vezes com relação a x. Aí aqui embaixo tem um 2n. Menos i com menos i fica menos 1, né? Porque menos com menos é mais, aí ao quadrado é menos 1. Fica então menos, aí a derivada segunda. Vou deixar 1 sobre 2n aqui, né? Derivada segunda de... Pronto. Essa aqui é a representação do t no espaço das posições, né? Da energia cinética. E aí tu quer calcular o valor médio da energia cinética. Basta pegar o psi, o estado da tua partícula, né, que tu teoricamente conhece, digamos. E aí tu pega esse t aqui, ó. Vou até botar logo aqui. Menos 1 sobre 2m. Pronto. E aí isso aqui opera em quem? No psi. Beleza? Se quisesse calcular a energia total da partícula, né, a hamiltoniana que chama. A hamiltoniana é o que? Energia cinética mais energia potencial. O V, né? Aí você pegaria, né? P quadrado, o T é o que? P quadrado sobre 2m. Mas o Vx vai depender da tua energia, né? Se é uma energia, sei lá, de uma energia potencial, é constante, ou então uma energia potencial dependente de x, do tipo de oscilador harmônico, né? Sei lá, menos kx, ou melhor, kx ao quadrado sobre 2, né? Aí vai depender da situação, do potencial específico. Isso aqui vai ser dado no problema, né? Aí tu pega esse potencial, né? Passa o P, né? Que nem fiz aqui, né? Onde tem P, bota menos IH cortado deu X, né? Aí substitui isso daqui em psi H de X menos IH cortado deu X. E aí o psi menos infinito até mais infinito. Então esse aqui é o valor médio de H, beleza? Bastava pegar aqui a energia cinética que tu já determinou aqui, né? Jogar aqui dentro. E aí botava todo esse cara aqui, né? Então pronto, é assim que tu tira um valor médio de uma partícula, certo? Ou melhor, de determinada quantidade física, de determinada grandeza física, né? Certo? Então, por hoje é só, né? Na próxima aula eu vou estar falando de princípio da incerteza, né? Eu resolvi uma aula só para princípio da incerteza, certo? E eu espero que tenham gostado, é isso. Valeu por assistir até aqui. Até mais.